Primeiro encontro com a divina vontade. Tema: Deus vai renovar o mundo, segundo dia. Vamos dar continuação e vamos começar com esta palavra tirada do Evangelho segundo São Marcos. Capítulo 1, versículo 17. Vinde em meu seguimento e eu vos farei pescadores de homens. É isso que o Senhor está nos pedindo com o dom da divina vontade. Faz nos tornarmos pescadores de homens, de almas. É isso que Jesus veio nos ensinar na redenção. Almas. Ele tem sede e fome de almas. Bem, em alguns momentos, nós estamos falando sobre a divina vontade que Jesus revela a esta mística italiana, Luisa Picarreta. Para quem está caindo agora aqui no canal, neste áudio, né, não sabe muito bem o que é, não está se situando, não sabe, esta mística, ela recebe o dom da divina vontade e nos proporciona um livro que se chama Livro do Céu, onde Jesus revela o que é este dom, por que este dom, para quê. E se você tiver mais interesse, só é aprofundar. Nosso canal tem áudios, vários áudios explicando. E quiser conhecer esta mística, também nós temos a biografia. Só é parar e procurar na playlist. Vamos continuar. Em alguns momentos, Jesus usa o nome vontade e às vezes fiat. E o fiat significa o quê? Faça-se. Então, 3 grandes fiats já ocorreram. Né? A vontade, a criação, o fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação. Da criação, né? A vontade de Deus, Deus cria tudo, faça-se. A redenção, Jesus vem e se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Veio para dar glória a Deus por todos que deveriam dar e não deram, e por aqueles que deram, mas que no querer humano precisava ser reparado, refeito. Todos os atos Jesus vem refazer e reparar. E a santificação, que é o tempo atual, é o fiat da santificação. Nós estamos nesse tempo. Então, a igreja nos permite ler o livro do céu. E a beatificação de Luísa está em curso. Estes livros nós já temos acesso. Né? Lógico que a igreja ainda não deu parecer final, mas já liberou. Então a gente tem acesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Está chegando para nós, então nós vamos correr, abraçar, ler. E rezemos para que Luísa seja logo proclamada, né? Santa. E esses escritos sejam cada vez mais divulgados. Porque nós vemos que o mundo está cada vez mais desorientado. E as pessoas buscando respostas ali, aqui, acolá, se encontrar, sem se saciar da sede e da fome que estão. Então, através deste livro, o Senhor nos esclarece sobre este dom, sobre a nossa fé, sobre essa tua situação que nós nos encontramos atualmente, e nos mostrando a necessidade de vivermos na sua vontade. Quando a gente lê o livro, e devemos ler com muita calma, muita paciência, aproveitando cada palavra, cada expressão que o Senhor utiliza ali, para tirarmos o maior proveito para a nossa salvação e a salvação de tantos outros. Deus, ele tem uma sede do infinito. O homem
por vir de Deus, também tem essa sede do infinito. Deus é o infinito. E ele tem sede deste Deus. E Deus tem sede do homem, mais precisamente. Né? Somos chamados a sermos uma imagem, a imagem e a semelhança de Deus, seres divinizados. Isto é grandioso. E o livro nos mostra isso. Somos chamados a tomar parte da vida de Deus. Participantes da vida divina. É de uma grandiosidade tão grande que a gente às vezes diz, será que é verdade? Deixa eu colocar meus pés no chão. Mas é. Vivendo a nova e divina santidade. Porque nós passamos da santidade humana e Deus está nos chamando a uma santidade de origem, uma santidade maior ainda. Olha aqui os santos, quantos santos passaram. E para ser santo, nós conhecemos a vida de muitos. Isso é suor e lágrima. É suar sangue. Não é uma coisa que humanamente é fácil, mas a graça de Deus acompanha. Então a santidade humana é uma santidade de muito sacrifício. E Jesus vem dizer que o maior dos sacrifícios é você me dar a sua vontade todos os dias. Gente, aí a gente olha para os sacrifícios de tantos santos, mas a maior é você viver sem a sua vontade. Como Maria. Maria é concebida sem pecado original. Ela diz o que, Nossa Senhora? Que nunca deu vida à sua vontade. Nunca deu vida à sua vontade. Porque ela sabe o mal que é. Nunca deu. Por isso Nossa Senhora é cheia de graças. Então, a vida na divina vontade é a verdadeira santidade. Não é um novo movimento ou uma nova espiritualidade, mas é uma vida. É uma vida. E viver na divina vontade é isso, é mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança no agir. Mudança. E é uma mudança constante. É como se fosse a pele. A pele é um órgão do corpo. E constantemente ela está se renovando. Aquela pele velha vai saindo e ela vai se renovando. É assim que acontece com o filho na divina vontade. Constantemente mudando. E quem é que vai fazendo essa mudança dentro da alma? É Deus. A partir do meu sim, do meu querer, viver na divina vontade, Deus começa um processo de mudança. Vai limpando a casa, tirando aquilo que não é dele, porque ele quer implantar o reino dentro de mim, o reino de Deus dentro de mim. É uma vida divina. Todas as outras formas de santidade, ele diz no volume 12, do dia 20/11/1917, que vão aos poucos dando lugar à santidade divina. Vai desaparecer com o tempo, com os anos. Porque é como se fosse uma escada, gente. É um degrau a mais. É o topo. É o top. Vamos dizer assim. A santidade humana já é algo inacreditável. Imagine a santidade divina. É maior, muito maior. São degraus de santidade. Muitos fazem a vontade de Deus, mas viver na divina vontade, Jesus nos diz que é muito mais, porque é viver só com a vontade divina. A igreja nos ensina que Jesus se fez homem, como nós, exceto no pecado, e nos liberou do mal e nos eleva à dimensão divina. Nos dá novamente nossa dignidade perdida, nossa nobreza divina deixada de lado, nos torna seres realmente livres, sua imagem e sua semelhança, é isso que Deus quer. Que a criatura retorne ao começo, à finalidade para o qual ela foi criada.
Então aquela palavra que diz, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, é verdade. Porque eu não estou vivendo mais na minha vontade, eu estou vivendo na vontade de Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura e é mais do que vencedor. É o Cristo trabalhando em mim, é o Cristo me transformando, é o Cristo me renovando constantemente, é o Cristo me impulsionando. Então Jesus veio para abrir as portas do céu e nos dar novamente este presente, o seu dom, o dom da divina vontade. Adão e Eva, né, que se absteram, porque caíram no pecado original, comeram o fruto, que era uma prova de amor, de fidelidade que Deus pedia, não obedeceram, não foram capazes de obedecer. E aí, Adão, que era o cabeça, cai e todas as consequências deste destacar-se da vontade, a vontade humana destacar-se da vontade de Deus para todas as gerações, para a família humana. Então, nós podemos ver isso no volume 22 do dia 15/8, 1927. O que Deus pediu aí a gente vê na Bíblia, o que Deus pede a Abraão é o quê? A mesma coisa, outra prova de amor, de fidelidade, seu único filho. Abraão confia tanto que vai fazer a vontade de Deus. Ele pede esse sacrifício a Abraão, esse grande sacrifício, e Abraão ia fazer. Quando o anjo disse, não, basta. Deus já sabe que você é fiel e o ama verdadeiramente, acima de tudo. Então Deus nos prova, pedindo pequenos sacrifícios, e isto nos prepara para aceitar o quê? Grandes sacrifícios. Você pode ver isso no volume 22, 15/8, 1927. A partir do momento que nós passamos nestas provas, Deus nos enche, nos acumula abundantemente de suas graças. E aí, o que é viver na divina vontade? Viver na divina vontade é viver com uma só vontade. É querer, desejar, clamar dia e noite por isso. Exemplo, o que é divina vontade? A divina vontade é como um sol. O que é a vontade humana em relação à vontade de Deus? São duas potências, são. Mas a intensidade da potência entre uma e outra não tem nem comparação. Então vamos fazer uma comparação aqui. Uma vela, um candeeiro, uma tocha, vamos representar aqui as almas que fazem a vontade de Deus. A vela, esta tocha, o fogo que emana dela, queima rapidamente. Queima rapidamente, né? É limitado o raio de luz e de calor que ela fornece. Por mais que ela se esforce, ela tem um limite. Tem um limite. Né? A vontade humana. Trabalhando junto com a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem. Quanto mais a alma vai se abrindo, mais Deus vai trabalhando nessa alma. Mas depende da abertura da alma. Né? Abertura da alma. Tanto na santidade humana como na santidade divina. O sol aqui representam as almas que vivem na divina vontade. Por quê? Porque estas almas, elas estão cheias da vontade de Deus. Vivem com uma só vontade. Estas almas, elas vão emanar luz e calor de quem? Deste Deus. Diretamente deste Deus. O sol que é imenso, diretamente. A vela, ela vai utilizar o quê? Ela vai também emanar a luz de Deus? Mas são reflexos. Enquanto que quem vive na divina vontade vai emanar a luz e o calor deste sol divino, porque é o sol vivendo
nelas, agindo nelas, através delas, nas suas ações cotidianas. Então as ações serão o quê? Orações. Aí a gente está acostumado a fazer orações. Eu não vou rezar agora para eu poder entrar em contato com Deus. Não. Você está em contato permanentemente, porque toda a vida humana é feita de ações. A partir do momento que eu me entrego à divina vontade, todas essas ações começam a ser tomadas por ela e se transformando em amor, em selo de amor, são seladas com a divina vontade. São pertenças de Deus, vão se transformando em vidas divinas, essas ações. Vidas divinas, que são levadas imediatamente para o céu e colocadas no banco, vamos dizer assim, do céu, e ali, ó, só rendendo, vai chegar ao ponto de que da alma, quando chegar lá na eternidade, se transformar em riquíssima. Quem vive na divina vontade é riquíssima, é uma alma rica de virtudes, de graças, de bens inimagináveis que a gente não imagina. Quem diz isso? Jesus. Então, o que é o Sol? A gente conhece o Sol, o nosso Sol que aquece a Terra. É uma estrela onde os demais corpos celestes do sistema solar orbitam. É a maior do sistema solar, né? Todos os seres vivos dependem do Sol para sobreviver. Ele emana luz e calor. Então, o Sol, gente, a gente está orbitando. As almas que vivem na divina vontade, ó, orbitam em torno desse Sol. Orbitam, não. Elas não orbitam. Elas estão dentro do Sol e o Sol está dentro dela. Quem vai orbitar são as almas que estão na santidade humana, porque estão com dois quereres. Então, são para comparações que estou fazendo a fim de que a gente entenda um pouco, entre nessa dimensão, para perceber essa diferença. Então, entre o agir humano e o agir divino, há uma grande diferença. Há uma grande. O nosso agir é limitado, gente. O nosso agir é cheio de imperfeições. Por mais boa vontade que a gente queira, por mais entrega que a gente se faça, é diferente. Então, a alma que vive na divina vontade é fusionada na vontade divina, que é infinita, que é incriada, que é perfeita, que é eterna, que é portentosa, que se difunde em tudo e em todos, que cria, que preserva, é preservativa. Os santos, os anjos, eles nadam aonde? Na vontade de Deus. Eles estão aonde? Na vontade de Deus. Somente a vontade de Deus é causa da alegria desses beatos. É causa permanente de alegria, de paz, de contentamento, de felicidade sem igual. Caso contrário, isto não seria o céu. Se não estivessem vivendo na vontade de Deus. É a felicidade completa. E isso só é possível no querer divino. Então é preciso que a gente tenha consciência do valor do livro do céu. É preciso também ter tempo para compreender esse livro. Né? São 36 volumes. Os volumes não são volumosos, mas cada chamada de Deus ali é o momento de parar, reparar, voltar, reler, ler, para poder absorver o máximo daqueles conhecimentos. Então Jesus nos diz, peguem em pequenos goles, aprendam em pequenas proporções. Não queira ler como um livro normal, corre. Não. Mas com calma, com serenidade, pedindo a força do Espírito Santo, pedindo as luzes divinas que venham nos orientar. Então, o Senhor veio, em que se encarnou, e nos ensinou a fazer a vontade de Deus. Mas isso não era suficiente. Naquele momento, o Senhor não podia trazer o dom da divina vontade. E Ele sabe por que não podia. Nós não estávamos, com certeza, preparados. Então, através do Pai Nosso, o Senhor nos ensina, já nos dá uma chamada,
do que é este reino. É o quê? Viver assim na terra como no céu, a vontade de Deus. Então, aqui na terra, as almas terão que viver como os beatos já vivem no céu. No volume 20, Luísa medita sobre o Pai Nosso. Reza a fim de que o reino da divina vontade possa vir sobre a terra, para que vivam como os beatos que vivem na vontade de Deus. E possuem esta vontade como própria, é minha. Deus é meu, Maria é minha, os santos são meus, os anjos são meus, a criação é minha, a redenção, a santificação, tudo é meu. O Pai é meu, tudo é meu. Então, possui como bem próprio, como seu próprio reino. É seu. Deus é seu. A vontade de Deus é sua. E tem que ser, porque senão não temos como entrar no céu. A verdadeira felicidade começa dentro da alma. Mas precisamos o quê? Nos submeter à vontade de Deus. Às vezes sermos humildes é até fácil, mas sermos obedientes é que é a questão. Viver na divina vontade é possuir este reino divino, perdido. Quando Adão peca, pronto, perdemos o reino da divina vontade. Jesus se encarna para nos dar, nos recuperar esta graça, este bem. Então, bem-aventurados, os bem-aventurados, como é que eles vivem? Fazendo a vontade de Deus, mais do que fazendo a vontade de Deus. Eles vivem na vontade de Deus. Eles a possuem como própria. Eles não teriam esta felicidade completa se não vivessem com a sua vontade. Então, Jesus ele faz uma comparação. Que a santidade humana é a santidade como se fosse dos servos. E a santidade divina é a santidade dos filhos. O servo não sabe o que o Senhor quer. Não é isso? Ele precisa esperar, ele precisa perguntar para que Deus se manifeste, para que Deus, o Senhor lhe fale, lhe ordene, para que ele haja conforme a vontade do seu Senhor. Os santos da vontade humana, eles se basearam no querer, né? No querer de Deus, sim, mas no querer onde era a vontade ordenada, que eram os mandamentos. E os filhos, que representam aqui a santidade divina, têm todos os bens de seu pai. Tem em sua posse todos estes bens, todas as riquezas deste pai. Conhece o pai, sabe o que o pai quer, não precisa ficar perguntando o que é que o senhor quer, meu pai, o que é que o senhor pensa, meu pai, o que é que o senhor vai fazer agora. Não. Se este pai está dentro destas almas, elas vão agindo, elas vão pensando. O meu pensar é o pensar do pai, o meu fazer do pai. Aí Jesus diz assim, quem me vê o pai. Eu faço as obras de quem? Do pai, meu pai. Por quê? Uma só vontade. Uma só vontade. Entenderam? Enquanto que a santidade humana é a santidade do servo. O servo, ele tem a posse dos bens do seu senhor? Não. Ele tem direito? Não. Ele vai esperar o seu senhor dar. Ele cumpriu aquele dever, ele cumpriu aquela obrigação, ele recebe por aquilo que cumpriu. O filho ama, o filho está perto do pai, o filho é herdeiro. Então, nós temos que chegar a querer a vontade divina para possuí-la e se alegrar plenamente dos atributos de Deus e possuí-los em plenitude. Só assim seremos realmente felizes e contentaremos Deus. Porque é esse o plano de Jesus. É este o plano da Santíssima Trindade.
nos dá aquilo que perdemos. Então, os atributos e as qualidades de Deus, o que são? Deus é bondade, beleza, misericórdia, sabedoria, piedade, santidade, justiça e paciência, e aí vai, gente. Mas o amor não é um atributo, o amor é a própria essência, a própria natureza de Deus. Deus quer a nossa felicidade, então Ele quer nos encher dele. Para sermos felizes, nós precisamos nos esvaziar dos nossos conceitos, das nossas vontades, dos nossos conhecimentos, da nossa santidade que a gente cria muitas vezes. Tem que ser assim, tem que ser assado, assim, assim. E não permitimos que Deus vá nos guiando. Na docilidade de Maria, ela foi dócil. E o Espírito Santo foi realizando grandes coisas em Maria. É isso que o Espírito Santo quer, a docilidade, a abertura de coração. Tem gente que fica, por que está fazendo isso? Por que aconteceu isso? Por que não foi assim? Minha filha, não tem condições. Deus vai trabalhando livremente na nossa alma. E nós vamos agradecendo, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. Né? Então, além de obedecermos os mandamentos, nós precisamos ir além, viver com só querer. Né? Um só querer. É essa a questão, que é tão difícil. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu não possuo a vontade de Deus. Eu estou atento a Deus, submissa aos seus mandamentos, aos seus comandos. Quando eu vivo na vontade de Deus, eu observo os seus mandamentos e, ao mesmo tempo, eu possuo esta vontade dentro de mim. Eu vou além. Muito além. É verdade que Deus virá uma segunda vez à Terra, aí a gente diz, Jesus veio, se encarna, primeira vinda, se encarna, né? Nos faz conhecê-lo, nos ensina, nos deixa seus ensinamentos, funda a sua igreja. E ele diz, Jesus virá na segunda volta. Aí Luísa disse assim, os sinais que nós estamos vendo, presenciando nesses tempos, está indicando isso. Jesus está chegando, Jesus está chegando. Luísa diz assim, será após uma grande purificação, quando o mundo será renovado. É preciso uma renovação. E como ele virá? Mas não o veremos, ele virá dentro dos corações. O reino de Deus está entre nós, está dentro de vocês, vai estar dentro de vocês este reino. E a terceira vinda, né? Um terceiro momento, para julgar os vivos e os mortos. E aí nós vamos vendo que Deus está preparando um povo que não é da agora. Não é da agora esse processo de preparação para que seu reino, o reino da divina vontade, reine. Não é da agora. Então, necessitamos compreender que somos chamados a sermos mais do que servos. Filhos tomando posse de tudo que Deus tem. Então, Jesus estará sobre a terra em nós, porque estará em nós, porque nós estaremos vivendo como viviam os primeiros pais antes da queda. Deus dentro de nós. Não é Deus por alguns instantes em nós. Não, Deus dentro, permanentemente em nós. Seu reino da vontade dentro de nós. Porque Jesus não revelou o dom da divina vontade logo? Porque, como diz a palavra, há um momento para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de viver, tempo de morrer. Há um tempo para cada coisa.
Então, naquele momento, não, o homem, a criatura, não estava preparada. Então, não tinha como. Não tinha como. Deus sabe os momentos precisos para cada coisa. Deus sabe tudo. Houve necessidade de uma longa preparação. Né? Criar, vamos dizer assim, criar um caminho dos sacramentos, criar o que a criatura tomar posse da sua palavra, a Bíblia, os conhecimentos que a igreja nos traz, enfim, solidificar este caminho, dar uma consistência a este caminho para que depois ele pudesse revelar realmente aquilo que ele pretendia. E nos dá todas as graças para isso. Agora é o momento de nos apropriarmos dos conhecimentos do livro do céu. Esse chamado. Jesus nos chama. Venham ler, venham conhecer. Porque realmente quem lê, quem conhece, vai percebendo os movimentos de Deus. O que ele quer revelar. Ele quer se revelar ainda mais a nós. Para que possamos ter um conhecimento claro, preciso. Se a criatura vive na divina vontade, o alegraremos, o encantaremos, o seu olhar se fixará em nós e ele não poderá se desviar de nós. Isso é dito no volume 17 do dia 23 de outubro de 1924. E aí a gente lembra o canto profético, como resistir a este amor que me olha sem cessar. Como é que a gente vai resistir a este amor? Não dá, porque Deus, quando eu vivo na divina vontade, o seu olhar se fixa em mim. E não tira, não sai. Ele me persegue, o seu amor me persegue por todos os lados, em todos os lugares. No volume 25, do dia 25 dos 10 de 1928, Jesus convida a Luísa a sentar à mesa divina. Nós podemos encantar a Deus e sentar com Ele, cearmos com Deus. Ele disse que podemos lhe saciar. Olha aí, eu me alimento de Deus e Deus se alimenta de mim. Deus tem fome e sede de cada um de nós, de cada alma. Gente, nós viemos dele, nós precisamos voltar para ele. Mas tenhamos cuidado, como Santa Elizabeth da Trindade nos diz, que nada nem ninguém nos tira este céu. E no volume 23 do dia 6 dos 10 de 1927, Jesus diz assim, aonde está a pequena filha da minha vontade, eu quero me alegrar. Como vamos alegrar o coração de Jesus e de Maria? Sendo filhos da divina vontade. Vivendo como Maria viveu. Vivendo na obediência cega à vontade de Deus. O céu se alegra quando vê uma alma aqui vivendo na divina vontade. Está no volume 17, 15 dos 2 de 1925. Assim damos muita alegria a Deus e aos habitantes do céu e poderemos conhecer a felicidade completa, já aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Como alegrar o coração de Jesus, como alegrar os beatos que já estão no céu, vivendo na divina vontade. Esta forma de vida é alegria completa para mim e para todos, para ti também, que está ouvindo e quer conhecer e quer viver ou já está vivendo, está buscando viver, né? Porque é uma caminhada. Na divina vontade existem degraus de santidade. Você não sabe o tesouro de graça, Jesus nos diz, que se esconde dentro destes conhecimentos que estão contidos no livro do céu. E todos os bens que eles proporcionarão às criaturas. Está no volume 24, do dia 6 dos 4 de 1928. O tesouro é para todos, mas nem todos quererão.
Infelizmente. Né? Infelizmente, todos são chamados. Felizmente, todos são chamados. Mas, infelizmente, nem todos são os escolhidos. Então, nós vamos ficando por aqui neste segundo dia do encontro. E nós vamos amanhã dar continuidade e esperemos que este conteúdo frutifique mais e mais na vida daqueles que estão querendo, ouvindo, perseguindo este amor que nos ama infinitamente. Este Deus maravilhoso. A paz de Jesus e o amor de Maria. Fiat.